Vamos para o nosso estudo dessa noite. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 1 ao 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida eterna e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos, nós te adoramos, reconhecemos a tua grandeza, o teu poder e a tua majestade e pedimos a tua bênção nessa hora sobre nós. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo nos conduza, fale aos nossos corações, nos desafiando a sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Pode passar para nós aí, Pedro, por favor. Vamos pensar em algumas coisas que têm acontecido nos nossos dias. Primeiro, caso George Floyd. Morte de homem negro filmado com um policial branco e com joelhos em seu pescoço causa indignação nos Estados Unidos da América. Morte de menino que caiu do 9º andar no Recife gera revolta nas redes. Miguel, de 5 anos, estava sob os cuidados da patroa da mãe, mas embarcou sozinho em elevador e caiu após desequilibrar em área externa. 4 crianças são mortas em ataque à creche em Blumenau. O homem foi preso. Primo mata bebê de 11 meses e fere mais 4 pessoas da família em Brumadinho. Mulher é espancada até a morte pelo marido na frente dos filhos em Senador Canedo. Muito perto, né? E se a gente fosse procurar mais coisas, a gente encontraria ainda mais coisas. Nós temos vivido tempos muito difíceis. Se você liga a sua televisão, se você acessa suas redes sociais, você vai se deparar com notícias dessas que a gente acabou de ver para mais cruéis, ainda cada vez mais assustadoras. Porque os tempos são difíceis e a maldade tem aumentado de maneira assustadora no mundo. Nos últimos anos, nós fomos surpreendidos por essas e tantas outras manchetes, por essas e tantas outras questões, não só da violência, aqui eu coloquei questões especificamente de violência, mas nós temos questões ideológicas que têm surgido na mídia a cada dia que passa, com mais força, com mais ímpeto e vindo cada vez mais contra os princípios e valores que nós, como cristãos, e a palavra de Deus nos ensina. Os tempos são sombrios e assustadores, e diante desse cenário tão caótico, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para mim e para você. Qual a diferença
nós temos feito na nossa sociedade como igreja? Qual diferença eu e você como igreja temos feito diante de situações como essas que nós acabamos de ver? São todos fatos reais, situações que aconteceram muito próximas a nós, inclusive, ali em Senador Canedo, cidade encostada da nossa. O que nós como igreja temos feito para mudar essa situação? Ou talvez, como o nosso papel de fato requer, retardar essa maldade no mundo, frear essa maldade que parece cada vez mais desenfreada. O que nós temos feito com relação a isso? Paulo escreve para Timóteo com o objetivo de aconselhá-lo e de instruí-lo sobre como ser relevante para a sociedade em que ele vivia. A gente precisa lembrar que Timóteo era um jovem pastor e estava com uma grande responsabilidade nas mãos de conduzir uma igreja diante da sua inexperiência ali ainda, por conta da pouca idade, mas uma grande responsabilidade que o cabia. E, de certa forma, o pastor, a igreja, ela precisa ser influente na sociedade, no contexto onde ela está. E Paulo escreve essa carta para Timóteo com esse propósito de conduzir Timóteo e instruí-lo de maneira que ele fosse, de fato, influente na sociedade em que aquela igreja estava inserida. Paulo aqui se encontra preso, como já havia sido preso em outras vezes, mas a diferença é que as outras vezes a sensação que a gente tinha quando lia as outras cartas é que ele ainda tinha esperança de ser solto. Aqui parece que ele não tem muito essa esperança mais. Parece que ele já entende que chegou o seu final, que já está nos seus últimos momentos de vida, preso ali, e dali parece que ele não vai sair tão cedo, né? E tanto que ele cita no próprio livro de 2 Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está preso num calabouço, uma prisão subterrânea, muito úmida e pouco iluminada, em Roma, na qual ele só sairia para a morte. E é nessa prisão que Paulo escreve essa carta, né? E o contexto geral de 2 Timóteo é um contexto de um povo distante de Deus. E como eu disse há pouco, ele escreve para que Timóteo entendesse tanto a complexidade da missão que ele tinha nas mãos, como também o Deus que estava com ele nessa missão tão difícil e tão árdua que ele tinha pela frente. E o que Paulo vai escrever para ele é isso: fala, você precisa ser influente, você precisa conduzir a sociedade em que você está inserido para ser diferente nesse contexto tão cruel que vocês têm vivido. Paulo tinha medo de que a igreja caísse nas mãos de Nero, que comandava tudo e governava naquele contexto, e tinha medo que os cristãos se perdessem. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai dizer: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e a mães, ingratos e profanos. Muito parecido com o que a gente tem vivido hoje, né? Muito parecido. E é nesse contexto que Paulo escreve o texto que nós acabamos de ler. E nesse espírito e nessa direção que Paulo dá para Timóteo, eu queria que nós pensássemos hoje no seguinte tema: a igreja que o mundo precisa. Qual é a igreja que o mundo de fato precisa? O que nós precisamos ser, ter ou fazer como igreja para mudar e para amenizar, talvez, situações como essas que nós acabamos de ver ali nas manchetes? Primeira coisa que Paulo fala nos versículos de 3 a 5 é sobre uma fé sem fingimento. A igreja influente é uma igreja verdadeira. A igreja influente é uma igreja que não vive escondida na hipocrisia, mas é uma igreja que vive uma fé sem fingimento. Nos versículos 3 e 4, Paulo deixa evidente a alegria com relação a Timóteo pela sua fé sem fingimento, ou seja, o que Paulo está falando ali é que Timóteo de fato vivia aquilo que ele pregava. O termo fingimento ou sem fingimento aqui vem da palavra grega anipócritos, que pode ser traduzido também como sem hipocrisia. E o que Paulo está falando é exatamente isso.
Para que sejamos uma igreja influente na sociedade em que estamos inseridos, nós precisamos ser crentes sem hipocrisia. Nós precisamos viver aquilo que a gente prega. Ou, como também você pode entender, viver aquilo que a palavra de Deus prega. Se eu saio por aí falando que a palavra de Deus diz A, eu tenho que viver A. Se a palavra de Deus diz B, eu tenho que viver B. E assim sucessivamente. Essa não é a primeira vez que Paulo fala a respeito da fé sem hipocrisia de Timóteo. Ele já havia dito isso lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, quando ele diz o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aqui Paulo salienta mais uma vez a fé verdadeira do jovem Timóteo. Apesar da sua juventude, apesar da sua experiência, aquele rapaz tinha o coração que Paulo precisava para estar naquele contexto. Um coração fiel ao Senhor. Ao tratar de uma fé sem fingimento, Paulo está se referindo a uma fé em Cristo somente. Não uma fé que busca aparecer, não uma fé que busca se projetar, manipular, ganhar ou se destacar. Mas é uma fé que busca agradar a Deus. Por vezes eu e você caímos no legalismo de achar que nós temos uma grande fé por sermos bons, fazermos isso, fazermos aquilo, sermos, entre aspas, bons, né? Porque na verdade não somos. E usamos essa aparente fé, essa pseudo-fé, vamos dizer assim, para nos vangloriarmos de nós mesmos e nos colocarmos num lugar num pedestal. O que Paulo está falando aqui é que isso não é fé sem fingimento, isso não é uma fé genuína, isso não é uma fé sem hipocrisia. Isso é vaidade, isso é orgulho, isso é soberba muitas vezes. A fé sem fingimento é aquela que busca glorificar a Deus, é aquela que dia após dia abre mão de si mesmo, renuncia a si mesmo em prol do Evangelho. Por que é tão difícil não pecar? Não sei se você já parou para pensar nisso. É difícil não pecar porque nós gostamos de pecar. O pecado satisfaz a nossa carne, o nosso ego, os nossos prazeres e nos enche de nós mesmos. E o pecado fez isso conosco, essa necessidade de sermos cheios de nós mesmos. E todas as vezes que eu e você buscamos agradar a Deus, nós optamos por abrir mão de nós mesmos, abrir mão dos prazeres da nossa carne e não pecar. Isso é glorificar a Deus. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja muitas vezes abrir mão de algo que a gente gosta, algo que nos dá prazer, isso é agradar a Deus, é colocá-lo antes mesmo de nós, é colocá-lo em primeiro lugar antes mesmo de mim. Poxa, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, mas Deus não se agrada que eu faça isso, então eu preciso abrir mão de mim para viver uma fé sem fingimento. Se a fé sem fingimento de Timóteo alegrou tanto a Paulo, é sinal de que haviam pessoas que viviam uma fé falsa. Se Paulo se alegrou tanto em ver um jovem que vivia uma fé verdadeira, é sinal de que muitos ali viviam a fé falsa. E o capítulo 3, versículos 1 e 2 diz que haveriam naquele tempo homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, e muitas outras coisas que Paulo vai citar. A coisa estava muito complicada. E Paulo fala: tome cuidado, e coloque a sua fé sem fingimento em prática a cada dia, para que você faça de fato diferença no mundo em que você vive. E eu queria pensar aqui 3 características básicas da fé hipócrita. Primeira delas, incoerência. Incoerência. E aí, vamos tentar identificar aí se você está vivendo uma fé verdadeira ou se você está vivendo uma fé hipócrita. Espero que você fique
com a primeira opção, em nome de Jesus, assim espero. Incoerente é o primeiro ponto. Ela não crê de fato naquilo que diz crer. É uma crença da boca para fora apenas para impressionar, para cativar alguém. É uma fé incoerente. Eu falo uma coisa e faço outra, porque lá no fundo, na verdade, eu não acredito de fato naquilo que eu estou vivendo, que eu estou falando. Eu falo uma coisa e vivo outra. Segunda coisa, infrutífera. Não faz o que ensina os outros a fazer. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não produz frutos para a glória de Deus, é estagnada. Frutos que não glorificam, não produz frutos para a glória de Deus. Não faz diferença no mundo. E quando a gente pensa em fruto, a gente vai falar sobre isso mais para frente, nós não estamos falando só de trazer pessoas para a igreja. Tá? Essa é uma visão muito incorreta que as pessoas muitas vezes têm, nós vamos falar disso já já. E segundo, ela é uma fé egocêntrica. O centro dela não é Cristo, mas o próprio ego, o próprio eu. Eu faço as coisas para as pessoas me verem. Eu faço as coisas para chamar a atenção de Deus para mim. Para que Deus veja o quanto eu sou bom. Para que Deus veja o quanto eu sou especial. Olha aí, Deus, está vendo? Ó? Fulano caiu, pecou. Mas graças a Deus eu não sou assim. Eu sou bom. É uma fé egocêntrica. A fé como a do fariseu, que bate no peito e agradece a Deus por não ser pecador igual ao outro. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes a gente peca contra Deus, fazendo as coisas para Deus. Exercendo o ministério. Eu venho aqui cantar só para mostrar como eu canto bem, como eu toco bem, como eu faço as coisas bem. Eu organizo uma programação só para mostrar como eu sou um bom organizador de programações e como a minha igreja é a melhor igreja, a maior igreja, a igreja mais legal, com o melhor som, com a melhor acústica, com o melhor templo, e tudo é o melhor dentro da minha igreja e no meu ministério. Cuidado com isso. Cuidado, porque muito provavelmente 99,99% de chance de você estar vivendo uma fé hipócrita. A fé sem fingimento é aquela que abre mão de si mesmo o tempo todo, inclusive da vaidade, do orgulho e do pedestal. O maior desafio da prática cristã não é simplesmente fazer a vontade de Deus, mas é fazer a vontade de Deus da motivação correta. Com a motivação correta, como eu acabei de citar. Por vezes eu e você podemos cair no grande engano e no grande erro de fazer a vontade de Deus com outras motivações, que não a glória de Deus. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar e desfrutar da sua presença em todo o tempo. Se nós não fazemos isso, não tem para que existir. O maior motivo pelo qual o Evangelho não é influente mais na nossa sociedade, como um dia já foi, é a nossa fé falsa. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, nós tratamos sobre isso aqui nas reuniões, nos estudos bíblicos de quarta-feira. O porquê que a igreja não é mais influente no mundo como era antigamente. A arte, por exemplo, era muito comum você ver artistas não cristãos expressando princípios e valores cristãos na sua arte, na música, família, homem e mulher com seus filhos, na pintura, na música. Isso era expresso de uma maneira muito natural, porque a igreja influenciava o mundo de uma maneira muito intensa. Isso não acontece mais nos nossos dias. E o grande motivo disso é a nossa fé falsa. Nós fomos descredibilizando a palavra de Deus por conta do nosso mau testemunho. E quando eu falo nós, eu estou falando da igreja no mundo. Todos. Não é nenhum nem dois, não é só a Igreja União, é todos. As nossas ações, a nossa má conduta descredibilizou a palavra de Deus. Não que ela tenha deixado de ser a verdade, isso é muito importante frisar aqui. A palavra de Deus é e sempre será a única verdade absoluta. O problema é que as nossas ações fazem com que outras pessoas pensem o contrário disso.
Poxa, mas se é a verdade absoluta, então por que você não vive? A nossa postura errada descredibiliza a verdade. E a palavra, e é importante frisar isso, como o nosso testemunho, ele é poderoso, ele é influente e ele é eficaz. Às vezes, você não precisa falar, às vezes você precisa agir, fazer da maneira certa, na conduta certa, na postura certa, e nós vamos ver grande diferença no mundo. E aí a pergunta que eu faço para todos nós nessa noite é: como está a sua fé? Qual tipo de fé você tem exercido? Uma fé que vive o que prega, ou uma fé hipócrita? Uma fé que busca os próprios interesses, uma fé que faz as coisas para Deus, mas não sei se é tão verdade assim aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo. Muito cuidado. Nós só seremos influência na sociedade em que nós vivemos, quando nós vivemos uma fé sem fingimento. Segunda coisa que Paulo coloca para nós aqui: uma igreja influente é uma igreja que coloca os seus dons em ação. Uma igreja que trabalha. Uma igreja que arregaça a manga e põe a mão na massa, faz o negócio acontecer. Como diria o velho ditado, ferve o que suco, faz o negócio se movimentar, faz o negócio, gira a engrenagem. A igreja não funciona se a gente ficar paradinho no nosso banco sentado sem fazer nada. Nós precisamos colocar os nossos dons em prática. E reavivar, Paulo vai falar isso no versículo 6, ele diz o seguinte: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavivar aqui traz a ideia de reassoprar, de fazer acender a chama novamente, trazer força ao fogo que está morrendo. Aquele finalzinho de churrasco, a brasinha já está acabando ali já. Você chegou mais gente em casa de visita, você coloca mais um pouco de carvão, o que você tem que fazer? Vai lá soprar um pouquinho o carvão para ver se o fogo acende novamente. É essa a ideia que Paulo está falando. Assopre o dom que Deus te deu, reavive a chama. Vamos lá, traga de volta. Talvez isso se deu por conta das dificuldades que Timóteo estava encontrando no seu ministério. Por ser muito jovem, é bem possível que a igreja estava diminuindo e menosprezando aquele jovem pastor, e ele enfrentando várias dificuldades dentro da sua caminhada pastoral. E como ser humano que provavelmente, é bem provável, segundo estudiosos, que Timóteo tenha ficado um pouco para baixo, um pouco desanimado com aquilo. E Paulo chega e fala: ô meu filho, vamos, levanta, reaviva o dom que há em ti aí, vamos trabalhar. Não é porque você sofreu uma desilusão ali, uma frustração ali, não é porque alguém falou assim com você ou disse certa coisa para você que você vai parar e vai acomodar. O evangelho precisa ser pregado, a palavra de Deus precisa ser anunciada e a igreja precisa acontecer, a engrenagem precisa girar, e é você que Deus chamou para fazer isso. E a mesma coisa, abrindo um parênteses aqui, eu digo para você nessa noite. Talvez ao longo da sua caminhada cristã você tenha se decepcionado com alguém. Talvez ao longo da sua caminhada de fé, algum pastor, algum presbítero, algum diácono, algum irmão, algum líder de ministério tenha te machucado profundamente. E é bem provável que talvez até eu já tenha feito isso com você. Nós erramos, nós falhamos, isso acontece. Não deixe a chama do seu dom se apagar por conta disso. Isso é muito pouco diante do que Deus tem chamado cada um de nós como igreja para fazer. Empecilhos vão surgir, contendas e conflitos vão acontecer dentro da igreja, e aí é que nós também demonstramos a nossa maturidade espiritual para lidar com os conflitos, para lidar com eles. E entender que o conflito é uma coisa, vamos lá, resolve o conflito, a obra de Deus é outra coisa, estamos juntos de novo, a gente se magoou um com o outro aqui, beleza, agora vamos trabalhar em prol do reino de Deus e vamos seguir a nossa vida, porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Quando eu dou ênfase aos meus conflitos e aos meus machucados, às minhas feridas,
em detrimento do Evangelho de Deus, eu estou vivendo uma fé hipócrita. Eu estou dando muito mais importância para o conflito que eu vivi do que para o Evangelho de Deus que precisa ser pregado. Fecho parênteses. Voltando para cá. Então, como eu disse, esse dom de Timóteo pode ter sido abafado pelas lutas e dificuldades que o jovem pastor enfrentava por sua inexperiência e sua juventude, e Paulo deixa muito claro que esse dom foi recebido de Deus por imposição das suas mãos. Dom espiritual não é um privilégio de Timóteo e de pastores, e muito menos dos pastores. A Bíblia é muito clara em dizer que cada crente recebe de Deus uma capacitação especial. E o próprio Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12 que todos nós fazemos parte de um só corpo. Um é mão, outro é pé, outro é braço, outro é olho, outro é nariz. E assim nós funcionamos como um corpo. Cada um tem a sua função. Você tem uma função muito específica aqui dentro dessa igreja. E se você quer que essa igreja, agora eu estou falando de Igreja Presbiteriana União, nossa igreja local, seja uma igreja influente no setor sudoeste, dentro de Goiânia, no estado de Goiás, e no Brasil e no mundo, nós precisamos começar a colocar os nossos dons em prática. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Por que o povo sempre vai para esses, né? O povo sempre acha que servir a Deus é só nisso. Cantar, pregar. E não é, tem muito mais coisa que você pode fazer para servir a Deus, além de cantar e pregar. Os bastidores da igreja precisam funcionar e precisam de muita gente. Desde de passar um pano em alguma coisa, até ajustar alguma coisa, imprimir uma folha para o pastor que vai pregar no domingo à noite, o computador, talvez você tenha habilidade com o computador e tudo mais. O pessoal ali da transmissão, da mídia, precisa sempre de pessoas para ajudar. Sempre vai haver um lugar onde você se encaixa para trabalhar dentro da igreja. Ainda mais uma igreja do tamanho da nossa. Tem coisa para fazer. E é muito comum que dentro de uma totalidade da igreja, a gente sempre vê aí uma média de uns 20% que trabalha de fato com afinco. Você vai ver que toda a programação você vai ver os mesmos rostos, porque são as pessoas que se doam, se gastam. Agora pense comigo, se toda a igreja se empenhasse em fazer, se toda a igreja se empenhasse em fazer com que a engrenagem gire, a gente ia fazer muita diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo. Provavelmente nós seríamos o dobro do que somos de tamanho, de número de pessoas e de trabalhos a serem feitos. Nós talvez não somos tão influentes como poderíamos, porque a gente fica sentadinho, quietinho, guardadinho no nosso banquinho, esperando o outro fazer. Esperando o outro fazer. O que Paulo fala aqui é, meu amigo, vamos trabalhar. O mundo não para, o inimigo não para. Ele está trabalhando, dia e noite, em todo o tempo, fazendo com que a engrenagem dos planos dele aconteçam. E ele está trabalhando, está cada vez mais impetuoso no seu trabalho. E nós, como igreja, quietinhos no nosso banquinho. Não vou. Não, acho que vou deixar a próxima geração fazer, a minha época já passou. Não, vou deixar os mais velhos fazerem, acho que eu sou muito jovem ainda. Cuidado com isso. Cuidado com esse comodismo, cuidado com esses pensamentos. A igreja precisa de você. A engrenagem gira através do seu trabalho. Enquanto nós tivermos apenas uma parcela da igreja colocando os dons em prática, nós jamais seremos relevantes para a nossa sociedade, nós jamais seremos relevantes para a nossa geração. Entenda isso. Sempre tem alguma coisa para ser feita. E é tempo de levantar do banco, é tempo de trabalhar. Tem muita gente que precisa ouvir do amor de Deus. Existem inúmeras formas de você contribuir com isso. Inúmeras. Basta você querer. Pastor, eu sei fazer dobradura, eu sei fazer origami. Ótimo, a gente vai encontrar uma forma de fazer com que o seu origami seja um instrumento nas mãos de Deus para o evangelho ser pregado.
Existem formas e mais formas e mais formas. Quem sabe aí você pode liderar um ministério do origami dentro da igreja, né? Vai que a gente cria aí o ministério do origami, enfim, a gente usa isso para evangelizar. Enfim, existem N formas da engrenagem girar. Basta a gente querer. Nós não vamos ser influentes sentados no banco. Dentro dessas 4 paredes aqui, com o nosso arzinho condicionado ligado, a acústica maravilhosa que a nossa igreja tem, uma quadra bonitinha, não vai. As pessoas não vão chegar até nós enquanto a gente ficar trancado aqui dentro. É importante que a gente reavive o dom que há em nós. Talvez você que já tem uma longa estrada de igreja aí, de caminhada com Cristo, lembrar do que você fazia no passado. Não, pastor, mas eu estou muito velho para isso. Ótimo, então vamos ensinar a juventude, os mais jovens a fazerem isso também, movimentar, aquecer o coração desses jovens, para que eles façam mais, para que eles trabalhem mais, para que eles preguem mais o evangelho, para que eles façam diferença. Se eles não quiserem, vá você, mas faça alguma coisa. Porque enquanto a igreja se sentir acomodada e ficar acomodada, nós vamos ser obrigados a abrir nosso celular, a nossa televisão, e se deparar com manchetes como aquelas que nós vimos no início, ou talvez até piores do que aquelas. Cuidado com isso. A terceira coisa que Paulo nos ensina, e ensina a Timóteo, que nós podemos trazer para nós, é sobre coragem e ousadia. Nos versículos 7 a 9, ele vai dizer assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aqui Paulo está falando assim: ei, coragem, porque não é você que faz. Coragem, porque não é você que converte. Coragem, porque não é você que transforma. Coragem, porque o poder não vem de você. O poder vem daquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. O poder não vem de mim, de você. O poder não vem de nós, vem de Deus. Timóteo, em sua humanidade, estava amedrontado, machucado pelas dores do ministério, machucado pelas frustrações da caminhada cristã, e precisou ser chacoalhado ali por Paulo. E eu volto a dizer, talvez na sua caminhada você tenha sido machucado por alguém. Talvez na sua caminhada você tenha se desanimado por conta do que alguém talvez tenha feito com você. E o que Paulo fala para Timóteo serve também de chacoalhão para nós. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia, segundo o dicionário Aurélio, é um comportamento que denota ausência de coragem, atitude e gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento, pela falta de ousadia, pela vergonha, medo. O medo toma aquele que é covarde. A covardia é um sentimento terrível. E sem dúvida essa é uma palavra forte. Ninguém aqui gostaria de ser chamado de covarde, né? Se eu chegasse para você e chamasse você de covarde, provavelmente você ficaria muito chateado comigo, muito nervoso comigo. Porém, Paulo, escrevendo a Timóteo, nos leva a refletir que de fato nós nos leva a refletir se de fato nós não temos sido covardes em algum momento da nossa caminhada cristã. Talvez aquele momento em que você teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém e não falou. Talvez aquele momento em que você teve a oportunidade de chamar alguém para vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e não o fez. Talvez aquele momento no seu trabalho que você teve a oportunidade de dar um bom testemunho, fazendo a coisa certa e não o fez. Esses são momentos em que nós exercemos a nossa covardia, em que nós optamos pelo caminho mais fácil, ao invés de fazer a vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer que Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação. O que ele quer dizer com isso?
Poder. O espírito que Deus nos deu é um espírito de poder. E quando nós falamos de espírito de poder, nós não estamos falando do que muitas igrejas por aí pensam que é poder, e faz e coisa arada, e prevê o futuro e tudo. Não é isso. Entenda que o espírito de poder como o poder de Deus que age através das nossas palavras e através do nosso testemunho, através da nossa vida. Deus tem poder para transformar pessoas através do seu testemunho. Eu sempre lembro do testemunho da Jaqueline. Jaqueline foi a primeira da casa a ir para a igreja. A família dela não era crente, hoje são todos os irmãos, ela e os 2 irmãos cristãos. Meu sogro e minha sogra ainda não. Creio em nome de Jesus que ainda não. Mas ela foi a primeira a ir para a igreja. Então chegava no domingo, pegava a biblinha dela e tchup para a igreja. Chegava no domingo, pegava a biblinha dela e tchup para a igreja. Num determinado domingo, depois de algum tempo, um bom tempo, indo para a igreja, o irmão dela chegou e falou: Maninha, posso ir com você para a igreja? Ele falou: pode. E foram para a igreja. Passou-se um tempo, ela deu a Bíblia dela para ele, e aí ela perguntou: por que você quis ir para a igreja comigo? Aí ele disse: porque depois que você começou a ir para a igreja, eu vi que você mudou e as coisas aqui em casa mudaram. E aí eu quis conhecer esse Deus que você passou a servir. E quis ir para a igreja. E lá está. O nosso testemunho muda. E esse é o poder de Deus. A Jaqueline não teve poder para transformar o irmão dela. Foi Deus quem transformou. Foi Deus quem o levou para a igreja. Mas através da vida dela. O poder de Deus que agiu por meio do testemunho dela. Coisa simples. Ela pegava a biblinha dela e ia para a igreja. Ela não ficou falando na orelha do irmão dela: você está pecando, você precisa mudar de vida, você precisa ir para a igreja. Ela viveu o evangelho e ponto. Esse é o poder de Deus. E quando nós somos cristãos genuínos, que buscamos viver a palavra de Deus, que abençoamos os outros quando falamos e que vivemos o evangelho real, na prática, uma fé sem fingimento, e colocamos os nossos dons em prática, o poder de Deus nos dá coragem e ousadia para fazer diferença. E Paulo também vai falar depois que Deus nos deu o espírito de poder e um espírito de amor. O amor equilibra o poder, não é um poder louco, uma ousadia desgovernada. Deus quer de nós uma coragem e uma ousadia movida pelo amor. Você que é pai e mãe ama seu filho mais do que tudo nesse mundo, creio eu, assim eu espero. E o amor faz a gente fazer coisas que a gente não imaginava. Eu nunca imaginei que eu sentiria por alguém o que eu sinto pela Débora, pelo Pedro e pelo bebezinho que ainda está para chegar. Nunca imaginei que eu sentiria isso por alguém. É um amor que vai além do que a gente consegue mensurar. Quem é pai e mãe aí sabe muito bem do que eu estou falando. E o amor faz com que a gente queira ver o outro bem. O amor faz com que a gente queira ver o outro crescendo. E que o amor faz com que a gente queira que o outro trilhe o melhor caminho que ele possa trilhar. Seja o meu filho, meu cônjuge, meu amigo, meu pai, minha mãe, o que for. O amor se compadece. O amor se entristece quando vê o outro triste. O amor se alegra quando vê o outro alegre. E é esse espírito que Deus nos deu, de ousadia, de poder, mas de amor. E o problema é que a igreja no Brasil e no mundo tem se esquecido de amar. E quando eu falo amar, eu não estou falando para você aceitar tudo que as pessoas fazem sem contestar o pecado. Não é isso. Mas é olhar para o outro com um olhar de pesar por vê-lo em pecado. É olhar para o outro com tristeza por vê-lo afundando cada vez mais no pecado. E o que eu percebo, e eu falo de mim também, porque eu já me peguei sentindo isso muitas vezes, é que a gente olha para o pecador com um olhar de ira, bem feito, tomara que se estrepe lá na frente. A gente olha para o outro com um olhar de acusação, com um olhar altivo: eu sou melhor do que você porque eu vivo em santidade e você vive em pecado. E a palavra de Deus nos chama para olhar para o outro com amor. Não esse amor que o mundo prega ali fora,
Vem, a gente aceita você como você está, pode fazer o que você quiser, Deus te ama, o importante é ser feliz. Isso não é amor, isso é libertinagem, isso é o oposto do amor. Mas o amor é aquele que vê um filho trilhando um caminho errado e chora, derrama lágrimas por ver o filho trilhando um caminho errado. O amor verdadeiro que Deus quer que nós sintamos pelo mundo é aquele que vê um amigo, um colega de trabalho perdido no seu casamento, entrando em adultério, fazendo coisas erradas, e se compadece daquela situação e busca de todas as maneiras mudar a vida daquele homem, como instrumento de Deus para mudar a vida daquele homem, ou daquela mulher que seja. Isso é amor. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor. Amor. O amor, ele não consegue ver a pessoa indo para o fundo do poço e deixar ela ir embora sozinha. Pode ir. O amor quer que a pessoa mude. Jesus fez isso por nós. Ele nos viu indo para o fundo do poço e nos amou a ponto de se entregar por nós na cruz e nos tirar de lá. E por fim ele vai dizer espírito de moderação, e moderação quer dizer equilíbrio. E o termo está ligado a uma mente saudável, uma mente equilibrada. A nossa ousadia não é extremista, não é uma ousadia louca, sem limites. Ela é poderosa, ela é amorosa, mas ela é moderada, saudável e equilibrada. Não é a ira, não é o ódio que vai fazer mudanças no mundo. Não são as discussões na rede social, encaloradas, fervorosas, que vão fazer a pessoa mudar de ideia. É a moderação que vai fazer a pessoa mudar. A moderação nos afasta do fanatismo, do extremismo. Ela nos faz sensatos e sábios em Deus. A ideia de moderação aqui está mais para o que nós diríamos hoje no nosso ditado de pé no chão. Sou uma pessoa bem pé no chão. Não sou nem tanto 8, nem tanto 80. Estou pé no chão, sou moderado. É isso. Racional, pé no chão, coeso, coerente, correto. Cuidado com isso. Nós jamais seremos uma igreja influente nesse mundo se nós ficarmos acanhados, se nós não tivermos coragem, não tivermos ousadia. Nós devemos lembrar que as portas do inferno é que não prevalecerão contra a igreja, e não o contrário. E nos nossos dias nós temos visto muito. A sensação que a gente tem é que nós, como igreja, estamos atrás da porta assim, ó, e o inferno está vindo, batendo na gente, a gente tentando segurar. E não é isso que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus fala o contrário. Que a igreja que vai, a igreja que fala, nós somos igreja militante. Igreja militante, uma igreja que luta, uma igreja que milita, uma igreja que batalha, uma igreja que faz. E um dia, em nome de Jesus, muito em breve, seremos igreja triunfante na eternidade com o nosso Messias e o nosso Salvador. Mas enquanto estamos aqui, nós somos igreja militante. E precisamos trabalhar com coragem, com ousadia, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a nossa parte a gente tem que fazer. É pregar o evangelho sem medo. Falar o que a palavra de Deus tem para falar, firmado na palavra. Essa é uma coisa muito importante. Firmado na palavra, cuidado com o que você vai falar. Fale o que tiver na Bíblia, por isso é muito importante a gente estudar a Bíblia, entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, para não falar asneira. Mas é importante que a gente faça a diferença. Fale e rompa as barreiras aí que o mundo tem colocado. Não basta ser um cristão comum. Nós estamos vivendo tempos difíceis e não dá para ser um cristão meia boca, vamos dizer assim. Nós só seremos uma igreja influente no mundo se nós tivermos coragem e ousadia. Concluindo, assim como eu disse no início, nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. E o mundo precisa mais do que nunca de ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. E eu e você, como igreja, somos o canal para isso. Eu e você, como igreja, somos o instrumento de Deus para isso. Nós precisamos ser uma igreja relevante, fazendo a diferença, demonstrando o Evangelho na prática e não apenas nas palavras. Para isso é necessário que nós tenhamos uma fé sincera na pessoa de Cristo. Coloquemos os nossos dons em prática,
Trabalhar, arregaçar a manga e trabalhar. E tenhamos coragem e ousadia. 3 aplicações que eu quero deixar para nós nessa noite antes de encerrar. Primeiro delas, reavalie sua vida com Deus. Para um pouquinho, talvez agora ou talvez essa semana na sua casa, e pensa como que está a sua fé. Quando eu falo fé, é a sua caminhada com Deus mesmo. Como que está? Será que você tem vivido uma fé sem fingimento? Ou será que você tem vivido uma fé de aparência? Se preocupando mais com o que as pessoas vão pensar de você do que com o que Deus tem pensado de você. Uma maneira mais fácil de você entender isso é como é a sua vida com Deus no secreto. Como é a sua vida com Deus quando só está você e Ele. O que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você pensa, o que você faz, quando só está vocês dois. Quando não tem mais ninguém perto. Talvez a resposta dessa pergunta seja um termômetro para você saber como está a sua fé. Segundo, coloque os seus dons em prática, trabalhe. Como eu disse, a nossa igreja é uma igreja grande. Tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho para ser feito. Tem muita gente precisando ser ajudada, precisando ser amparada. Tem muito ministério precisando ser criado para que o Evangelho de Deus vá cada vez mais longe dentro da nossa cidade, estado e país. E Deus tem chamado você. Ah, pastor, mas eu já fiz muito. Ótimo, é tempo de voltar a fazer então. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe? Alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa você sabe fazer. Não é possível que você não saiba fazer nada. Não é possível. Alguma coisa que você faça no seu trabalho dá para você usar para a glória de Deus aqui, na sua casa, de alguma maneira. Alguma coisa sempre dá para fazer. E por fim, clame a Deus por coragem e ousadia. O mundo precisa de uma igreja viva, de uma igreja corajosa. Enquanto a gente ficar se escondendo atrás das 4 paredes da igreja, a gente não vai fazer diferença. Como eu disse no início, não só as manchetes violentas que a gente viu, mas a gente tem muitas ideologias que têm crescido e tomado conta do mundo hoje. E por vezes nós cristãos nos calamos, a gente tem medo de falar sobre o assunto. A gente tem medo de contestar o assunto. A gente tem medo de falar sobre aquilo. E talvez o seu medo seja porque você não tenha base bíblica suficiente para tratar daquilo. Porque se você estiver pautado na palavra de Deus, não tem para que ter medo. Então tenha coragem, tenha ousadia, estude mais a palavra de Deus. Busque mais a Deus em oração, em leitura da palavra. E eu tenho certeza que essa igreja, Igreja Presbiteriana União, vai ser de grande valia e grande influência, não só no nosso bairro, setor sudoeste, Vila União, mas na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.